Bora lá, pessoal. Boa noite, vamos voltar. A gente está de volta para o nosso Pinga-Fogo da noite. Nosso Pinga-Fogo que sempre promete. Pinga-Fogo é a hora da provocação, é a hora da interação, é a hora do bom debate e a hora da polêmica. O papo dessa noite é com o professor Kenner Terra, ele é pastor, ele é teólogo, e escreveu um livro sobre o Apocalipse. E a gente está conversando exatamente sobre isso, sobre o Apocalipse, as leituras do Apocalipse, as leituras, as formas de se entender o texto bíblico do Apocalipse, a maneira com a qual se interpreta o texto de João, as formas que se interpretam muitas vezes, as formas fundamentalistas que interpretam de forma ideológica, enfim. E chegou o momento do pinga-fogo. É a hora que o bicho pega e está aberto para todo mundo participar, para todo mundo interagir. Estou só esperando o professor Kenner entrar. Ele entrando, a gente já começa. Ele está entrando aqui. Vamos lá, espera aí. Estamos de volta aqui. Estamos de volta aqui. Muito bem, muito bem. Ó, escuta. A minha filha, a Bia está perguntando assim, você já falou do meu aniversário? Eu falei, já falei. Eu vi um vídeo da BBC hoje, tinha uma professora fazendo uma análise durante o noticiário da BBC, e aí a filhinha dela chega e começa a interagir. E aí o apresentador fala para ela, não, fica tranquila, tal, não sei o quê. Ela fala, mamãe, qual que é o nome dele, mamãe? Aí ele fala, meu nome é tal. Aí ela fala, o meu nome é tal também. E ela começa a tomar conta da entrevista. Aí, ó. É seu aniversário mesmo? É, amanhã é meu aniversário mesmo. E nós estamos aqui segurando o seu pai. Que é o outro, é o Roger. Escuta, ó, a Helenilda, antes da gente entrar nas provocações aqui, deixa eu achar aqui. A Helenilda fez uma boa provocação. Ah, tá aqui, ó. A Helenilda Catarina perguntou o seguinte: se não há sinais, o que fazer com o que o próprio Cristo afirmou a respeito? Boa pergunta. Lê-lo no seu contexto. Lê-lo no contexto da destruição do templo, lê-lo no contexto das invasões romanas, lê-lo dentro do contexto do texto. E a partir daí, aplicar para a nossa realidade hoje. Aí você diz, mas, Kenner, mas não fica ruim? Bom, qual é o melhor caminho? As invencionices possíveis ou aquilo que nos ancora a uma coisa mais madura? Ah, mas se você estiver errado, ok, posso estar errado. Mas há muitas evidências no próprio texto que nos aponta para esse tipo de realidade do contexto do texto. Eu citei algumas aqui do Apocalipse, citei algumas coisas de Mateus. Quer dizer, isso ajuda, inclusive, a nos proteger, a proteger a nossa fé. Muita gente é enganada, usada com instrumentos de terror. Você entende? Quanta gente é usada como objeto com linguagens que tentam domesticar, amedrontar, enclausurar. A religião pode ser, sim, jogando com essa coisa tão bonita que nós falamos aqui desde o começo, que nos toma, e com medo e a culpa. E alguém que usa esses sinais para prender no claustro da consciência ferida as pessoas e amedrontadas, ele é completamente desarmado diante de uma leitura mais madura como essa. Eu não posso, por exemplo, usar nenhum inferno para fazer com que as pessoas se submetam ao meu desejo. A religião que usa o terror, o fim do mundo, para enclausurar as pessoas, essa religião está indo contra o princípio de Jesus. Jesus nunca usou isso para prender as pessoas ao seu discurso. E essa linguagem dos sinais, ela precisa ser lida a partir deste contexto, tornando o texto ainda mais bonito, e não o contrário. E eu gosto sempre de dizer isso, sabe, Carlos? O problema não é o texto, mas é o que te disseram a respeito sobre o texto. Às vezes, o que te disseram sobre o texto não representa o que o texto realmente desejou ser. O texto bíblico não é mapa astral, o texto bíblico não é um conjunto de regras
para te dizer o que fazer dia após dia. O texto bíblico não torna Deus uma espécie de dono da sua liberdade. O texto bíblico não te tira a responsabilidade. O texto bíblico não legitima a violência. O texto bíblico não serve para você ficar imaginando como será o futuro. O texto bíblico, ele é um caminho através do qual Deus escolheu, entre outras coisas, se revelar para que você viva hoje melhor. Então, e dentro de um contexto, dentro de um conjunto de ideias do seu próprio tempo. Dentro disso que você está falando, eu quero fazer uma última pergunta para a gente entrar no Pinga Fogo. Tá bom. O texto de Apocalipse 13, de 16 a 18, diz que também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Há quem considere, Kenner, o código de barras como a marca da besta. Já ouvi o código de barras, já ouvi sobre microchips que seriam implantados no subcutâneo para que as pessoas fizessem compras, para que as pessoas substituíssem os passaportes, enfim, uma série de coisas, também interpretado como uma possível marca da besta. Qual a sua interpretação desse tipo de terror, utilizando suas palavras, no meio evangélico? Primeiro, resultado de uma leitura literalista do texto bíblico, que não considera a força metafórica que essas imagens têm. Segundo, é muito perigoso, sabe? É muito perigoso. Esse tipo de compreensão é perigosa porque você vai agora, de alguma maneira, indicando coisas da vida como marca de um demônio. Então, para mim, é um pouco de inocência e resultado de leituras literalistas do texto. Usar isso, por exemplo, para impedir que as pessoas tenham identificação, etc., é desconsiderar o contexto desse texto. Primeiro, o Império Romano tinha um caminho, um jeito de registrar as pessoas. E você percebe que aqui tem a questão econômica, né? Não pode comprar, não pode vender. Ora, você quer algo mais nitidamente romano do que isso? Do que ele está falando? Deste mercado, deste comércio. Ele fala das navegações, do mercado no Mediterrâneo. Até isso o Apocalipse de João fala. Para dizer mesmo quanto esse sistema romano era um sistema extremamente injusto. A economia era injusta. E quem são esses marcados? Exatamente estes que estão dentro e alimentando e vivendo, não criticando e aceitando esse jeito, poderíamos dizer, jeito capitalista romano de ser, talvez, mas que no primeiro momento tem a ver mesmo com esse jeito romano injusto que empobrece grupos, legitima outros. Esta é a marca. Quer dizer, a marca é esse sistema romano que produz esse jeito de funcionar. Agora, quando eu tiro isso do contexto e fico aplicando para essas coisas aí, eu trato isso como uma fuga. É mais fácil pegar isso e colocar no futuro do que perguntar o seguinte: qual é a minha responsabilidade diante desse sistema que marca as pessoas? Não tem nada a ver com isso, isso é coisa lá para o futuro. Você está entendendo? Ler o Apocalipse, essa marca, botando para o futuro, é correr da briga, que o João está chamando. Não, essa marca é outra coisa. É a tua responsabilidade diante desse sistema que marca as pessoas e produz isso. Qual é a tua posição? Não, minha posição nenhuma, porque isso no futuro. Você entende? É tipo assim, ó, olha o que vai acontecer com os danados. Se você faz isso, você tira a responsabilidade de si. João está dizendo, não, tome a responsabilidade para você e saiba que a besta que o sistema marca as pessoas, você vai ficar do lado de quem? E a coisa da mão e da testa é simples. Vocês se lembram das práticas judaicas? De amarrar na testa, na mão? Sim. O que significa isso? Manipulação de pensamento. Quer dizer, a palavra de Javé está na minha cabeça e na minha mão, no meu trabalho. Ele está fazendo uma paródia. Quer dizer, vocês estão tendo o jeito de pensar
do sistema romano e o jeito de agir na vida como sistema romano. Então, você tirar isso desse contexto, mata o texto. Olha, tem uma pergunta aqui. A Nilde Aragão está perguntando, e o 666? Nilde, você vai ter que fazer a lição de casa agora. Você vai ter que ver ou ouvir a live que vai ficar gravada no meu canal no YouTube, youtube.com/carlosbezerrajr oficial. Ou então nas plataformas Spotify e Deezer, em formato de podcast, que é também Carlos Bezerra JR. É Legal. só sei lá. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, a gente falou disso logo no comecinho do nosso papo aqui. Mas eu queria entrar. Gente, o debate é infinito. Se eu abrir todas as perguntas, nós estamos perdidos. Mas eu queria entrar no nosso pinga-fogo. E aí, Kenner, é o seguinte... Isso sim, não o Apocalipse, mas isso tem me aterrorizado. O Apocalipse, eu já me reconciliei com ele. Eu tive com... Quem que foi? Acho que o Carlinhos Queiroz. Ele falou, pô, pega leve comigo. Eu vi o Pinga-Fogo com o Davi. Davi é um amigo pessoal, né? Eu fiquei aqui pensando, tá lascado. Ele passou um paninho ali. O Davi... Eu não sabia daquilo, velho. Bom, tá aqui também o querido, o pastor Alan Brizotti, um queridíssimo, que tá sempre aqui com a gente. Um amigo querido. Cara, queridíssimo. Bom, vamos em frente. Pinga-fogo. Pinga-fogo, aí agilidade, velocidade e vamos avançar. Professor, pastor ou doutor em ciências da religião? Pastor. Por quê? Porque tudo que eu fiz foi pensando em ser melhor pastor. Ó, quem tá aqui também passou pelo Pinga-Fogo, passou assim, com louvor. Felipe Vilela. Esse é gente boníssima também, queridíssimo. Ó, o Gideon já tá falando pra você fazer o merchan do seu livro. Tá aqui, Aí, peraí, deixa eu tirar os publicado. comentários Na verdade, aqui. é muito Deixa eu tirar legal. os comentários aqui. Pronto. Muito legal porque saiu esta semana a segunda edição. O pessoal gosta de Apocalipse, né? Ele foi lançado em 2019, a primeira edição esgotou, eu dei uma mexidinha nele e saiu agora a segunda edição, que é esse aqui, o Apocalipse de João, Caos Cosmos e o Contra-Discurso Apocalíptico. Essas coisas que eu tenho que falar, ele está aqui. É o Apocalipse como um contra-discurso, que não dá para a gente conversar sobre isso hoje. Quer dizer, há um discurso da Pax Romana, que é assim, né? Deus acima de tudo, de todos. Há o discurso, o contra-discurso joanino. É Roma acima de tudo e Deus acima de todos, não é isso? Era isso. E aí João diz o seguinte, esse discurso, ele é, na verdade, projeto do dragão. O Apocalipse é um contra-discurso a esse discurso. Diga aí, o Apocalipse é atual ou não é? Atualíssimo. Nessa leitura, Atualíssimo. sim, né? Atualíssimo. Em frente. Ser pai é? Vida. Ser filho é? Liberdade. O pessoal está perguntando aonde compra o livro. Você pode comprar na Amazon ou na editora Recriar. Só você entrar lá no Google, colocar editora Recriar, ou comigo. Vai lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, me manda um direct que eu te mando um link que eu montei tipo uma lojinha, sabe, pessoal? Eu acho que minha esposa vai colocar aqui o link. Mas uma lojinha virtual que tem todos os meus livros, porque eu também tenho um livro sobre os anjos que caíram do céu, eu tenho um livro sobre pentecostalismo, tenho um livro sobre Chico Buarque, que saiu com o Ronaldo. Então, lá estão todos listados, você pode acessá-los lá. Me manda uma mensagenzinha lá no Instagram que eu respondo com o link. Falamos sobre ser pai. Ser filho é? Liberdade. Viver longe da família exige que? Coragem. A volta para casa é? Celebração. Profecia é? Possibilidade. Fala um pouco mais disso. Por quê? Por quê? Porque a profecia é a palavra se abrindo para o novo. Na Bíblia hebraica, a palavra é aquela coisa que cai. É bonito porque quando falamos que profecia no Antigo Testamento fala de justiça, é que a justiça cai. É pela força da palavra que um novo mundo possível se dá. Profecia não é só apontar para o futuro. Profecia é a recriação possível. Profecia é possibilidade. Profecia é vida
possível. Profecia é um outro mundo possível. Profecia é possibilidade. Apocalipse é? Revelação. Por quê? Porque abre os olhos para um outro, abre os olhos para que para que sejamos capazes de ver o que os outros não estão conseguindo ver. Não do futuro, mas do nosso tempo. E hermenêutica? Hermenêutica é? Hermenêutica é arte. Por quê? Quer que eu explique por que arte? Porque durante muito tempo achávamos que hermenêutica era um tipo de ação neutra de alguém que chega na verdade histórica. Hoje sabemos que hermenêutica é a capacidade de interpretar o mundo, não só textos. Então, nós interpretamos o mundo como artistas, porque nós vamos percebendo coisas na vida, no texto, que por vezes revelam mais de nós mesmos do que do texto e da vida. Então, é arte. Hermenêutica é arte. Cada ponto de vista é visto de um ponto. Então, tudo é relativo? Menos a verdade. Como assim? Porque tudo é de um ponto de vista, desde que promova o que é verdadeiro, o que é justo, o que é santo, o que transforma, o que não oprime, o que não desumaniza. Então, esse ponto de vista, ele precisa promover a vida. Então, nem tudo é relativo enquanto seja corolários desse tipo de possibilidade de vida e de verdade. Ó, adorei essa do Gedeon. Hermenêutica é a arte de torturar um versículo até lhe provar o que a gente quer. Ou o outro também, né? Muito bom! Rubem Alves ou Leonardo Boff? Putz. Rubem Alves. Por quê? Por conta da poesia. O diálogo entre poesia e teologia é aquele que percebe na literatura a voz de Deus. Dá um exemplo. Quando você lê... Quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ali você ouve a transitoriedade da vida, você ouve a voz de um Deus que diz que a vida é efêmera, você percebe que a vida ela só é possível, como diz a poeta, se recriada. Então isso é a voz de Deus. Marcela Taus Reed ou Ivone Gebara? Ivone Gebara. Charles Rod ou John Wesley? John Wesley. Por conta do coração aquecido. O Rod é muito fundamentalista. E o John Wesley... O John Wesley... Tem uma coisa que eu sempre brigo. Toda vez que eu me lembro do John Wesley, cara, é incrível, né? Bom, não você, mas assim, em geral... especialmente o que se fala nos seminários, o que se traz sobre o Wesley, é sobre a grande contribuição avivalista dele, e que é fenomenal mesmo. Mas pouco se fala do Wesley reformador social, né? Que foi o cara, a principal referência, a principal influência na vida de William Wilberforce, que foi o parlamentar inglês responsável com sua luta de 3 décadas pela queda da escravidão na Inglaterra e, por consequência, no mundo. Né? O John Wesley era o cara que traduzia os livros complexos do latim, do grego, fazia os pocketbooks e entregava para os primeiros metodistas, que eram os primeiros irmãos metodistas ali, que tinham que se tinha à época um índice altíssimo de analfabetismo na Inglaterra ali da Revolução Industrial, né? A preocupação, cara, com a formação bíblica, com a informação, com o compromisso social, com a mudança de realidades e, por fim, você falou, eu até me inflamei aqui, mas, por fim, ele é aquele pastor e eu fico muito feliz de você escolhê-lo, porque, assim, ele é aquele cara que prega no púlpito, desce do púlpito no domingo da igreja, vai lá na porta da mina de carvão e senta o pau naqueles caras que exploravam os trabalhadores na mina de carvão, inclusive crianças em condições análogas à escravidão. Então eu tenho um carinho, assim, um carinho muito grande por ele, por ser quem é e por representar o que representa. Mas nós conversamos numa live sobre justiça social e evangelho. Foi muito bacana aquela live. Você não tem noção quanto de feedback que eu recebi daquela nossa live. Sério? Vários. E nós falamos do John Wesley. Você citou o Wilberforce. Eu não lembrava, cara. Eu não lembrava. Então, a carta que ele escreve
para Wilberforce, especialmente a carta em que ele fala assim: fique firme, não enfraqueça, porque em nome de Deus precisamos vencer o pecado da escravidão. Quer dizer, isso aqui, isso é teologia. Isso é teologia. É isso, acredito exatamente nisso. Então, acho que eu contei na live, né? Eu vivi uma experiência muito especial, porque quando eu fui falar a primeira vez no plenário do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, em 2013, eu fui no avião e eu ia falar sobre escravidão contemporânea, né? Ia falar sobre escravidão, sobre a minha lei, o impacto que havia tido e tal. E eu fui me alimentando no voo com as cartas de Wesley para Wilberforce. E ele falando para o Wilberforce: não tenha medo, os caras vão tentar te descredibilizar, o poder econômico vai te bater forte, vão inventar de tudo para destruir sua reputação, vão te ameaçar com violência, tal, mas você mantenha firme porque tem muita gente contigo e o Senhor é contigo. E enfim, eu falaria disso a noite inteira. A tradição metodista é lindíssima, Carlos. Quando você lê muito ali. Quando você lê os documentos, os documentos metodistas, documentos sobre responsabilidade social, documentos sobre diálogo ecumênico, você fica impressionado o quanto a tradição metodista é linda. E o quanto a memória do Wesley é importante. Você sabe, nós temos aqui um grupo, que é o Grupo Evangelho e Justiça, que trabalha eu coordeno esse grupo. Tem até alguns amigos aqui e amigas que estão acompanhando a gente. E resgatar as memórias da tradição cristã que leva em consideração a justiça social como a proclamação do evangelho é fundamental. E o Wesley é fundamental. Por quê? Porque o Wesley ele representa exatamente essas memórias de um cristianismo que pensa a fé não como um instrumento para legitimar a violência ou para tirar o sujeito da realidade da vida. Ele ser tratado como avivalista é fundamental, porque avivamento não como enlouquecimento. É isso. Avivamento não como produção de mega alienação ou mega encontro. Avivamento como a presença libertadora de um Deus que fez uma escolha preferencial pelos que sofrem e pelos pobres. É isso. Isso é avivamento. Quer dizer, quando ele cria aquela empresa, aquela cooperativa para emprestar dinheiro, ele está trabalhando aqui com a questão do empresariado. Mas que tipo de perspectiva de empresariado? Que tipo de funcionamento de empresa? Aquela que está preocupada com o bem social. Quer dizer, é um projeto político, é um projeto religioso, é um projeto social, econômico, a partir da tradição, entende? Da tradição cristã. E eu falei de aquecer o coração porque esse aquecer o coração, que é uma coisa discutível, os teólogos e os pesquisadores da tradição metodista... Eu gosto muito, cara. Eu sou penteca, né, bicho? Um coração aquecido que promove presença profética no mundo. É isso. Imagina, cara, que tradição linda é essa? Você está entendendo? Que não se permite ficar nesse mundo logocêntrico, conceitual, de cabeça sem coração, meio que girino, né? Mas, ao mesmo tempo, não se lança por uma falta de limites emocionais. Pelo contrário, é o aquecer do coração que promove a presença libertadora na vida. Para mim, é uma memória que nós precisamos resgatar, inclusive no contexto latino-americano. Grande, Kenneth. Vamos aterrissar e voltar para o Pinga Fogo. Vamos. Papo. Eugene Peterson ou James Houston? Peterson. Eugene Peterson. Peterson. Por quê? O seu olhar pastoral e o seu trabalho, essa coisa da sofisticação do texto e a linguagem pastoral, isso me agrada nesse trabalho da fronteira entre academia e vida comunitária. Adélia Prado ou Cora Coralina? Putz. Depois bom, Adélia Prado. Porque por conta da sensibilidade com o cotidiano. Você foi um assembleiano que acabou desembocando numa igreja batista. Sim. Uma igreja batista se caracteriza principalmente pela autonomia local. Isso. É um registro histórico, né? Hoje,
O que mais caracteriza uma igreja batista é? Você se refere a enquanto prática ou em relação ao ideal? À sua disposição. Tá. Medo da sua tradição. Por O que quê? caracteriza medo da sua tradição. Porque a tradição batista ela é profundamente vinculada à liberdade, à autonomia, à tolerância, ao diálogo. E quando você olha a realidade dos batistas, esses temas assustam. É como se eles tivessem medo mesmo da sua própria tradição. Mesmo que não sejam todos, tá? Nós temos vários grupos batistas, gente bacana, que entende e tenta o tempo todo resgatar isto, inclusive. Uhum. Versão, tradução ou paráfrase? Paráfrase. João Cabral de Melo Neto ou Carlos Drummond de Andrade? Drummond. Ó, a Samara tá te provocando aqui. Spurgeon ou Charles Finney? Spurgeon. Por quê? Potência. Chico Buarque ou Caetano Veloso? Chico Buarque. Primeiro porque nós gastamos um tempão produzindo um livro pelo Chico, por conta do Chico. E o Chico, eu acho que o Chico Buarque, ele é mais visceral. Ele é mais visceral. Eu acho que o Caetano também é fantástico. Mas o Chico, a melancolia do Chico me envolve, né? O Chico é o poeta músico do silêncio. Ele tocando, você percebe. Quando você lê o texto, né? Você sente a melancolia e, ao mesmo tempo, a melancolia profética. O Chico tem poieses e tem profecias. Se você olha esse novo CD do Chico, Vocês viram que eu provoquei certinho, né? Você viu a paixão, né? Caravana, viram, né? Caravanas. Poxa, se você não ouviu Caravanas ainda, você que está nos ouvindo aqui, procure Caravanas. E ouça toda a peça, porque é a peça inteira, é um texto aquilo. E você percebe a rigidez e, ao mesmo tempo, a sensibilidade. A destreza e ao mesmo tempo, a velocidade, sabe? As palavras fluem na música do Chico. E, especialmente essa música Caravanas, que está dentro do CD Caravanas, As Caravanas, ele vai ler, ele vai interpretar a relação de poder nas praias cariocas. E o jogo que ele faz com as palavras, eu não sei se na música popular brasileira alguém tenha feito algo parecido. Então, qual que é o nome do seu livro mesmo? Sobre o Chico? Não é meu. Na verdade, aqui em cima, aqui, amor. Ele foi produzido pelo Ronaldo Cavalcante, prefaciado pelo Leonardo Boff. E eu escrevi um capítulo, ele chamou vários teólogos para fazerem leituras das músicas do Chico. E eu fiz um capítulo. Então, eu não sei se você conhece o Ronaldo Cavalcante, um baita de um teólogo presbiteriano, bom, estuda muito direitos humanos e protestantismo. E aí, vários teólogos e teólogas. Agora está saindo um outro, sabe, Carlos? Ele está montando, eu estou nesse projeto também. Nós estamos fazendo a interpretação das mulheres do Chico. Oh, que legal. Das músicas que eu fiquei com o Sinhá. Então, tipo assim, que é a grande musa, né, eu acho, do Chico. E é isso, né? Esse é o texto. Começou provocação política, cara. Começou provocação política. Olha lá, o Marcos está provocando. Trump ou Bolsonaro? Trump ou Bolsonaro? Jesus Cristo. o Matunes, Lula ou Bolsonaro? Lula. Estão perguntando aqui, por que vocês usam esse anel que já vi tantas pessoas usando? Dá uma entradinha na minha página, no meu perfil. Eu fiz um post ontem ou anteontem explicando o significado desse anel de Tucum. Tem um significado espiritual muito, muito bacana, muito bonito. Esse aqui eu comprei lá em Manaus. Eu fui na faculdade Boas Novas. Na época teve um evento lá, eu fui falar. Aí me levaram para fazer um tour
E eu comprei isso aqui numa tribo indígena mesmo, por gente que trabalha com tucum. E, sabe, esse aqui é sagrado, quase. É igual o meu. Também Igual comprei teu. numa tribo indígena no interior da Bahia há 20 anos atrás, cara. Imagina? Quando eu ganhei a minha primeira eleição, no meu primeiro mandato, eu fiz um compromisso espiritual de defesa dos vulneráveis. E essa era uma aliança simbólica para eu jamais me esquecer dos compromissos que eu tinha. E eu sigo usando e pretendo usá-lo até o último dia da minha vida. Que Deus te Enfim, conserve. Que Deus conserve. O Felipe está te perguntando, Rui Barbosa ou Monteiro Lobato? Rui Barbosa. Se eu falo Monteiro Lobato, vou ter muitos problemas com uma galera. Rui Barbosa. O time dos sonhos do Botafogo foi? Com Garrincha e da década de 50, né? Qual o papel da poesia para quem quer escrever um bom livro? Fundamental. Ela te dá metáforas, ela te dá linguagem, ela te dá símbolos, ela te dá narratividade. Sem leitura da poesia, não há produção de textos dignos, eu acho. Qual a melhor chave hermenêutica para a gente ler o nosso tempo? A vida. Hoje, ler é interpretar ou analisar? Interpretar. Por quê? Porque quando você não deixa eu fazer aqui. Pós-virada linguística, né, pós-hermenêutica moderna, etc., nós somos agora seres humanos hermenêuticos. Então, nós somos seres humanos que interpretamos a vida. Então, ler é interpretar, viver é interpretar. Por isso que é tão importante dialogar. Porque no mundo que é feito por interpretações, o diálogo é o único caminho possível para sobrevivermos. Então, se o mundo é hermenêutico, o mundo é dialógico. Se rompemos com o dialogismo, usando de maneira muito pobre o conceito do Bakhtin, mas se nós não aceitarmos o diálogo, nós somos violentos. Porque é como se a nossa interpretação tivesse que estar acima das outras. Então, se o mundo é hermenêutico, interpretativo, o diálogo é fundamental. O Felipe está aqui perguntando com interesse próprio, que eu sei que ele está trabalhando um texto em cima do Monteiro Lobato. E aí ele fala, pelo amor de Deus, fala do eugenismo defendido pelo Monteiro Lobato. Fala. Eu acho que é um tema que Primeiro, a gente precisa ler o Monteiro Lobato dentro do seu contexto e fazer as críticas necessárias. Voltemos ao início da nossa live. Eu tenho não sei se você conheceu o Alessandro Rocha. Conheci. O Alessandro Rocha foi talvez um dos maiores teólogos batistas que o Brasil já teve. E ele tem, o pós-doc dele foi em Monteiro Lobato, fazendo uma leitura nietzschiana de Monteiro Lobato. Ele, quando lançou o livro, eu lembro, um amigo nosso em comum, estávamos no encontro da FTL. Ele falou assim, olha, Alessandro, o pessoal do movimento negro está revoltado com você. Porque como assim ficar produzindo textos desse racista, etc., né? Ele simplesmente respondeu assim, olha, eu não posso dar conta do Monteiro Lobato na leitura que vocês fazem. Eu dou conta do Monteiro Lobato enquanto literato do seu contexto. Então, eu acho que assim eu respondo à questão da eugenia. Claro. Mas tem que ser criticado, tem que ser denunciado e tem que ser vencido. Mas isso não quer dizer que a sua literatura, entende? A sua literatura, a sua produção literária, tão importante para o Brasil, deve ser desconsiderada. Gente, o povo quer política. Gente, a live não é sobre política. Ele já respondeu, entendeu? Lula, Bolsonaro, entendeu? Eles não têm a menor importância aqui na live. Vamos ao tema aqui. Vamos conversar, dialogar. Isso daí só gera briga, confusão. E é como se só existissem essas duas figuras políticas no Brasil, é isso? E é o problema. Inclusive um já é passado e o outro está prestes a ser passado também. Eu posso dar uma palavrinha rápida? Posso dar uma palavrinha rápida Claro. sobre isso? Nós estamos em um tempo em que a análise de um lado te lança para o outro. O mundo é muito mais complexo. O mundo é muito mais complexo. O mundo não se limita a Lula e Bolsonaro. Eu sei que esse tipo de dualismo ele é muito forte na nossa região porque somos muito religiosos. A religião é muito dualista. Mas se nós não aprendermos
a percebermos a realidade de forma mais complexa, nós não conseguiremos dar passos. Nem sair dessa armadilha que a gente se meteu e a É, gente não consegue sair. O consegue país está sair. parado, o país não Uhum. tem governo, o país não tem um programa de governo. Talvez nós sejamos o único país no mundo que, no meio de uma pandemia gravíssima, nós não temos ministro da saúde e as pessoas não discutem quais as saídas para essa pandemia. Como é que a gente vai enfrentar essa pandemia? Isso até me gera sabe, uma certa impaciência, porque assim, aí fica discutindo, é Lula ou é Bolsonaro? E o PT, e não sei o quê. Cara, de verdade, que se lasquem isso, as pessoas estão morrendo no Brasil. É isso Nós aí. chegamos a 60 mil mortes. É isso aí. Entendeu? É isso Nós queremos promover e preservar a vida. Quais É são isso as aí. saídas? Qual É a isso nossa aí. proposta? Se esses caras que estão aí não têm, pô, vamos pressionar. Nós Se temos os... o que nós temos que cutucar essa gente é, escuta, vocês têm que apresentar um projeto. Vocês têm que se manifestar, vocês têm que preservar a vida, vocês têm responsabilidade, vocês não podem chegar na frente da televisão e dizer, e daí? E fingir que as pessoas não estão morrendo. Ou ficar jogando fake news como se não fosse grave a situação. O Brasil está em segundo lugar no mundo no número de contágios e de mortes. Sabe? Nós temos que parar com isso, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos reduzir. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui para a gente pensar o mundo, sair dessas armadilhas. E, aliás, o que a gente está discutindo sobre Apocalipse é exatamente isso. Né? É a gente sair desse literalismo, sabe? Sair dessas defesas cegas, idolátricas, muitas vezes patológicas, que são feitas por causa daquilo que o Kenneth estava falando. Você estava falando, Kenneth, que é por causa desse negócio dessa dualidade. Entendeu? Os crentes parece que precisam idolatrar um e demonizar o outro. O mundo não é isso, gente. Para! Não tem o político de Deus e o político do diabo. Entendeu? O que tem são políticas que promovem a vida e que promovem a morte. E Deus nos quer promovendo a vida e apoiando aqueles que promovem a vida. And that's it, pô, sabe? Perfeito. Enfim, vamos em frente. Desculpa o Perfeito, desabafo, gente. Nós estamos em casa. É quando a gente está muito perfeito. em casa, a gente desabafa. Perfeito, perfeito. Sublinho cada palavra da tua fala aí. Não dá. Lugar de fala é uma alternativa ou uma imposição? Uma necessidade. Fala O lugar de fala ele precisa ser criterioso também. O lugar de fala não pode impedir que outras falas que não pertencem a esse lugar entrem no diálogo. O lugar de fala é importante porque, quando a gente inclusive fala de epistemologia do Sul, né? Você durante muito tempo você falavam por você. E por vezes isso atrapalha a conhecermos melhor o que você tem a falar. O lugar de fala é importantíssimo. Ele é um lugar, ele representa a democratização e o corpo que sofre falando. Então, quer dizer, o lugar de fala é importante, mas esse lugar de fala tem que se abrir para que as outras falas dialoguem. Peixada capixaba ou paella? Peixada não. Moqueca capixaba. É bairrista pra caramba. Peixada da Bahia. Moqueca. É bairrista que só. A melhor praia do Espírito Santo, eu gosto demais da moqueca baiana. Nós não usamos o óleo de dendê aqui, mas o óleo de dendê é uma beleza, cara. Um capixaba sério, eu diria, mas isso não é moqueca. Eu sou mais relativista nesses pontos. Paulo, quem está perguntando aqui, a Ângela está perguntando, Paulo ou Pedro? No que? Na Bíblia? Paulo. A melhor praia do Espírito Santo é? Guarapari. Um filme e uma série. Um filme. Nossa, cara, tantos assim. Pois é sempre duro. Eu me coloco na posição do convidado, cara, é terrível, porque eu fico pensando, a gente tá falando um monte de coisa, filme. Um filme. Filme Árvore da Vida. Meu teólogo favorito. Esse filme mexeu, cara. Esse, o Mãe, o Mon, esses filmes, realmente eles são... Outro cara que eu gosto muito é o Lars von Trier, né? O Anticristo do Lars von Trier é fantástico. Ele é visceral pra caramba. Melancolia. Ele é pancada. Gostei muito também da Ninfomaníaca.
Se você puder assistir, assista, porque ele vai tratar questões femininas, sexualidade, numa leitura freudiana fantástica, de simbólico. Então, assim, aí já foi mais de um, né? Era um. Uma série. Uma série. Caramba. Uma série. Como é que é o nome daquela série do cara que produzia cocaína? Breaking Bad, cara. Breaking Bad, isso, Breaking Bad. Minha favorita. Breaking Bad. Minha favorita. Rapaz, eu assisti Breaking Bad logo quando ele lançou, né? Sim. Eu assisti eu comprava 2 dias os videozinhos ainda, era o Nada ortodoxo também, nada ortodoxo, fantástico. Bom, Kenner, estamos chegando no final. As 5 últimas que são a assinatura da live. Nossa. Um personagem bíblico que você gostaria de ser. Felipe. Por quê? A capacidade de conseguir ler o texto para que a pessoa entenda. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Judas, né? Eu acho que Judas. Por quê? Judas... Ele é sempre o mais votado, cara. Impressionante. Mas por que Judas? Porque não soube dar conta da sua culpa. Eu acho que a grande tragédia dos Judas é verdade. Não foi nem tanto a traição, porque a gente trai o tempo todo, traímos amigos, traímos as pessoas, nós somos traidores por natureza. O Carlos Nejar, que foi citado aqui, ele tem um poema sobre Judas e ele diz que a humanidade toda tece teias em Judas. Nós somos todos Judas, mas eu acho que aí está a relação de Judas e Pedro. Pedro foi tão canalha como nós somos, quanto Judas, mas me parece que Pedro, por uma qualquer razão, ele foi capaz de dar conta da sua culpa, Judas não. Então, eu não gostaria de ser Judas porque eu quero dar conta das minhas culpas. Eu não quero que a religião e que nada me faça morrer por aquilo que faço, mas que me ajude a crescer com os meus erros e não me matar por eles. Eu acho que por essa razão. Uma cena bíblica que você gostaria de ter participado ou ter visto? João, capítulo 8. 7:53, 8:11. A mulher que trai, a mulher adúltera, que é perdoada e os seus interlocutores algozes são desarmados. Eu queria estar muito ali, eu queria muito ver a cara deles. Muito bom, né, cara? Muito bom. Queria muito ver. Eu também. Eu acho que essa é uma cena fenomenal. Ela confronta a hipocrisia, ele confronta a hipocrisia de um jeito, né? Porque Jesus era muito isso, né? Ele acolhia sempre o pecador, né? E confrontava a hipocrisia religiosa, né? E pessoalmente ele falava o que precisava dizer para o pecador, porque ele também não era de passar a mão na cabeça, não é isso que eu estou dizendo, nem defendendo. Né? Ele desarmou, né? Aquela cena, eles são desarmados. O esquema religioso é desarmado, sabe? Eu lembro uma vez, até o Caio estava falando, né, no sermão dele, de uma experiência com a menina que ela foi pega assim flagrante, supostamente, e levada para um tipo de sinédrio moderno, em que ela foi capaz, ela precisou contar tudo que fez. E aí eles iam ouvindo, meio que se alimentando, quase que eroticamente, da mazela daquela menina. Aqueles caras com as pedras, eles queriam fazer a mesma coisa, eles tinham um desejo de sangue, eles queriam engolir aquela mulher. Aí Jesus desarma. Essa moça, infelizmente, ninguém representando Jesus desarmou os seus algozes. A de João, sim. O inverso. Uma cena bíblica que você nem queria ter visto, nem queria jamais ter participado. Ananias e Safira. Por quê? Porque ali você encontra a ruptura da solidariedade. Quer dizer, era um projeto tão bonito em que as pessoas todas tinham acesso. Tudo que era meu era nosso.
Ananias e Safira tornou o que era nosso deles. E isso foi tão radical que pesou sobre eles talvez a mais séria condenação. Porque romper os laços da solidariedade, religião que rompe laços da solidariedade tem que deixar de existir mesmo. E a última, pandemia é? Silêncio. Silêncio. Porque me parece que a pandemia ela não tem que ser explicada, ela não tem que ser racionalizada, relativizada, ela tem que gerar uma teologia negativa, uma teologia do silêncio, para que a gente, ao nos silenciarmos, tenhamos tempo para abrir os braços, tenhamos tempo para trabalhar, ficarmos menos tempo brigando, jogando palavras desnecessárias e no silêncio agindo com compaixão. Então, eu acho que a pandemia deve ser um lugar de silêncio. Que pena que tá acabando, velho. Que pena que acabou, mas que pena. Para finalizar, eu sei que você é um amante da boa poesia. Para encerrar nossa live, nesse momento que está faltando essa visão mais poética, mais lírica de mundo, eu sei, você acabou de citá-lo, eu sei que um dos seus poetas favoritos é o Carlos Nejar. Você podia presentear a gente com alguma coisa dele? Claro. Eu posso, em um minuto, falar quem é o Carlos Nejar? O que você quiser. O Carlos Nejar, o Jairo está aqui, que é quem ajuda o Carlos Nejar, agencia. O Carlos Nejar, ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele é um orgulho para o Brasil, porque ele foi indicado 2 vezes, em 2 momentos consecutivos, ao Prêmio Nobel de Literatura. O último mesmo ele foi indicado. O Carlos Nejar, ele era lido por Saramago. Saramago disse que a leitura do Nejar mexeu com a sua poesia. Saramago tem uma carta, o Nejar me mostrou, escrita para o Nejar. O João Cabral de Melo Neto, que nós citamos aqui, disse que Nejar é grande poeta. Clarice Lispector falou que Nejar há algo de transcendente nele. No livro em que o Paulo Coelho prefaciou, ele termina citando a experiência de Clarice Lispector com Nejar. Quer dizer, e esse cara é pastor. Esse cara é evangélico. Esse cara é maranata. Você está entendendo aqui a importância dessa figura? Quer dizer, o que significa a existência dessa grande alma? Eu tenho a honra de ser amigo dele, a gente conversa, já fizemos lives juntos. Eu provavelmente faço o prefácio de um texto dele. Eu estou produzindo uma obra em homenagem a ele, teólogos que leem o Nejar, e ele vai prefaciar. Quer dizer, então assim, esse cara, ele precisa ser lido, ele já é lido pelo mundo inteiro. Ele tem obras que estão em sueco. A Universidade a Universidade de Salamanca escreveu uma reportagem dizendo o seguinte: o Nobel só será justo o dia que Nejar ganhar. Uau! Quando ele foi recebido quando ele foi recebido na Casa dos Imortais, o crítico literário que o recebeu, na sua exposição, disse: Nejar ele é o servo do Senhor. Você está entendendo aqui? Eu não estou falando de um cara que faz poesia evangélica. É um cara que faz poesia literalmente para a glória daquele que nos dá e nos ensina sobre a beleza. Carlos Nejar, eu gostaria muito que o pessoal aqui procurasse. Olha, eles estão falando para eu convidar aqui, para eu convidar o Nejar. Você me ajuda, vou trazer. Eu te ajudo. Aquele a pessoa que acompanha o Nejar, que ajuda o Nejar nas questões das mídias, todas, ele está aqui nos acompanhando, me mandou vários prints. Me mandou vários prints aqui. Boa. E eu quero ler um texto que é esse aqui, ó, uma parte do Os Viventes, que é um monumento da literatura brasileira moderna. E ele trabalha os personagens da humanidade. E um bloco é sobre só os personagens bíblicos, cara.
numa outra perspectiva. E não é um texto apologético, você entende? É poesia a partir da Pura. fé. E tem um poema que é Sou Aquele, que é, na verdade, uma releitura de Apocalipse 19. No bigode, debaixo do nariz, o pessoal da Academia Brasileira de Letras. Você está entendendo? Que ele diz assim, ó. Sou o que rege o universo, urdo as almas e presido o tempo. Moldo o barro e o vaso como quero. Aos que amo, oriento, sondo, provo, velo. E na luz acordo, lacro, ressuscito, selo sob o vento. E jorro a primavera, movo a roca, e a dor a faz finita no interstício. Enfim, o fim e o princípio. Teço neste fuso, ajusto o verso, depois emerjo. Uau! Crio estes viventes com o nexo de amorosa corrente que se continuará criando desde sempre. Uau, 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 uau. Muito bom, muito bom. Meu amigo, queridíssimo. Que prazer. Kenner Terra, cara, eu queria te agradecer. Obrigado por essa noite tão especial. Com sabedoria, simplicidade, humildade, erudição, conhecimento. Obrigado, velho. Obrigado. Eu que de verdade. agradeço. Eu ficaria aqui, eu faria vigília. Entendeu? Olha o pessoal, também, o Felipe falando, quero morar nessa live. Carlos, você sabe a admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Eu tenho uma série de envolvimentos aqui com esses temas dos direitos humanos e a gente fica o tempo todo buscando modelos de gente da política, crente, povo de Deus na política, para que sirvam de exemplo para a gente, para que a gente possa dialogar com as pessoas. A gente está o tempo todo em discussões públicas e sempre somos bombardeados pelo mesmo discurso. Os crentes na política fazem o que há de pior. Eu sempre tenho, então, alguém para citar, que é você. E eu faço isso, eu estou dizendo isso aqui porque é importante demais isso. Assim como nós falamos de Wesley, etc., hoje nós vivemos um tempo em que o mundo evangélico é vinho velho em odres velhos na política brasileira. E a gente tem a oportunidade de indicar um livro como o teu, falar dos trabalhos que você fez, a tua militância pelos direitos humanos. E sendo evangélico, é a mesma alegria que eu tenho quando eu cito o Carlos Nejar como poeta. Obrigado. Ou seja, a vida no mundo evangélico, a justiça no mundo evangélico, a política séria, a política não fundamentalista, a política que rompe com um jeito desonesto de ser, injusto de ser. A vida. E quando encontro personagens, pessoas como você, Carlos Nejar e tantos outros, para mim, é instrumento de missão. Saiba disso. Eu digo isso não só porque estou conversando com você aqui, mas quem me conhece, quem me ouve falando por aí, ouve falando sobre política, sabe que eu falo exatamente isso. Então, estar com você, ouvir, te acompanhar, tê-lo como meu amigo, caminhar junto, para mim é uma honra muito grande. Eu te agradeço. Nossa, você quebrou minhas pernas aqui. Eu recebo com uma imensa responsabilidade o que você está dizendo. Obrigado. Obrigado de coração. E você é uma bênção, cara, de verdade. Segue firme no propósito, ampliando os horizontes, ampliando o terreno por onde você pisa. O Felipe tá brincando aqui. Fala pro Kenner ser meu amigo. Felipe, a gente boa demais. Tá? Já somos amigos, Felipe. Gente boa demais. Me chama lá no Instagram, já somos amigos. Tem um outro amigo querido meu aqui, o Ricardo Hessel. Quanta gente querida que tá aqui com a gente, o Jairão. O pastor José de Paula está aqui até agora. Ele é um queridíssimo. Você precisa conhecê-lo também. Pastor nosso em Salvador, lá na Bahia. Cara, um cara incrível. Enfim, gente. O Alan Brizotti. Todo mundo aqui, gente. Kenner, mais uma vez, obrigado. Obrigado de verdade. Gente, o Kenner é um cara para ser seguido. Vocês viram aqui hoje à noite. Sigam. O teu Instagram é o @KennerTerra. @KennerTerra. Kenner.terra. @Kenner.terra. É um cara para ser seguido, acompanhado, enfim. A gente não terminou o papo, viu? Porque eu acho que tem muita coisa a mais para a gente falar. Eu quero ver se daqui, talvez, umas 2 ou 3 semanas, a gente volta a fazer uma rodada ou sobre Apocalipse ou sobre um outro tema que eu estou pensando aqui, que aqui ainda é surpresa. Tá. Mas vai ser sempre um prazer. Sempre um prazer. Sempre. Vai ser uma alegria. Gente, obrigado por tudo, Kenner. Obrigado. Eu vi que a Lu estava aqui também, a Lu Marinho. Lu,
Um beijo especial para você, mulher. Obrigado pela força, pela ajuda, pelo bastidor. Você é muito, muito, muito especial. E obrigado para todo mundo, gente. Deus abençoe vocês. Um abraço para todos. Acabou a semana. Segunda-feira a gente vai estar aqui, a gente vai falar um pouco sobre futebol, pandemia. Vai estar com a gente o secretário-geral da CBF, o Walter Feldman. A semana que vem, aliás, é uma semana que promete. Walter Feldman, Oscar Vilhena, um dos principais juristas do país, falando de direitos humanos, Padre Júlio Lancelotti, e por aí vai. E por aí vai. A terra vai tremer semana que vem. Gerson Borges no violão. Gerson Borges, muito bom. A muito terra bom. vai tremer, gente. Kenner, um beijo pra você. Valeu, cara. Que prazer. Um beijo pra todo mundo. A live fica gravada, gente. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. Vai lá no meu canal, aliás, assina o meu canal. Vai lá naquele sininho que tem para poder ter os alertas. Eu também abri um canal no YouTube que eu coloco lá as reflexões. Vou ver se o Baixo coloca essa live lá também. Vai lá, assina. Boa. Vai ser legal. Boa. O Kenner Terra. Lá no Instagram, no YouTube, Kenner Terra. No YouTube? Ó, então vocês têm o canal do Kenner para seguir, Kenner Terra, e tem o meu canal, Carlos Bezerra JR. Sigam o canal, assinem o canal, tem conteúdo novo todos os dias. Tá bom, gente? Um beijo. Prazer. Até segunda-feira. Tchau, Kenner. Se cuida. Prazer. Se cuidem.